Oi, gente, resolvido, já estamos ao vivo. Opa, chegou a Ju aqui. Gente, o Facebook está brincando com a gente. Oi, Facebook, não brinca com a gente assim, não. Vou aqui Aproveitaram o papo compartilhar. aí? Um bate-papo Tudo em paz? rápido. Eu tentei não quebrar o clima, não me apresentar muito, para deixar para Nada, você. imagina, você foi um excelente hostess, agradeço. Peço Obrigado. desculpas, o Facebook tá realmente fazendo essas piadinhas com a gente ultimamente, não sei o que ele tá bravo, viu, Facebook? Ó, esse é o link que está online para vocês todos, se quiserem compartilhar nas redes de vocês. Sejam todos muito bem-vindos à rede. Peço desculpas mais uma vez. E a gente vai dar início, então, ao papo com o Leonardo. Eu gostaria muito de agradecer primeiro ao Léo por ter aceito o nosso convite. Léo, Por foi um nada. prazer ter você por aqui. O Prazer todo meu. Leonardo, vou falar um pouquinho quem é o Leonardo para vocês conhecerem. E aí ele vai falar por uns 10 minutos, a gente vai abrir para vocês perguntarem, tanto vocês aqui quanto o pessoal do Facebook, e depois ele volta para conversar mais um pouquinho com a gente. Então, o Leonardo é graduado em Engenharia Mecânica pela UFPA e mestre em Engenharia Mecânica com ênfase em Petróleo e Energia pela PUC-Rio. Atuou nos últimos anos como consultor de tecnologias de perfuração e completação em poços de petróleo e com P&D na mesma área. Atualmente leciona no IFE e com o propósito de ajudar engenheiros a inovar e empreender, fundou o Engenheiro Empreendedor, que em breve será rebatizado, né? Isso mesmo. Esperamos. Então, por favor, fique à vontade, Léo, a palavra é sua. E vocês que estão nos acompanhando, se quiserem deixando comentários, sugestões, dúvidas, fiquem à vontade, tá bem? Léo, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Ju. Muito obrigado pela apresentação. Maravilha. Pessoal, eu vou começar agora com uma apresentação que eu preparei, só para falar um pouco mais para vocês sobre do que se trata, né? Do que a gente quer falar sobre, quando a gente for falar sobre essas alternativas. Vou falar de algumas tecnologias enquanto isso. Deixa eu só colocar aqui. Tá. Maravilha. Espero que a tela esteja compartilhada com vocês e que vocês estejam me vendo também. Bom, para começar a falar sobre essas alternativas, eu queria, antes de tudo, começar a falar um pouco sobre uma tecnologia que se chama, uma tecnologia da indústria 4.0, que se chama Data Analytics. Dentro do Data Analytics existem várias tecnologias desenvolvidas, que são, o Data Analytics basicamente são informações analíticas, informações que são compiladas e são repassadas para profissionais de diversas áreas, para que eles possam usar essas informações já tratadas para a tomada de decisão. E uma dessas tecnologias desenvolvidas é o Building Information Modeling, que é uma tecnologia que foi desenvolvida para ser usada na engenharia civil. Então, são informações que acompanham aí uma obra durante a engenharia civil, durante todo um processo de construção, tudo mais, acompanha todo o processo de engenharia e passa essas informações para o engenheiro. E por que eu estou falando disso agora? Eu estou falando dessa tecnologia justamente porque ela ajuda a otimizar e identificar ameaças e oportunidades durante esse processo de desenvolvimento, né, de uma obra, ajuda a aumentar a tomada de decisões estratégicas do engenheiro durante a obra, ela dá ferramentas para o engenheiro agir frente aos problemas de engenharia que ele enfrenta. E assim como essa tecnologia, o que eu quero apresentar aqui hoje para vocês, a ideia é que essa informação possa, e que eu, junto com a minha iniciativa, que eu possa também utilizar a identificação de ameaças, aumentar a tomada de decisões de vocês e dar ferramentas para que vocês possam agir. E é por isso que eu quero falar para vocês hoje sobre as alternativas, tá? Para potencializar a formação de engenheiros empreendedores. Obviamente que tudo que eu vou falar aqui, ela não serve só para engenharia, eu vi que tem muita gente aqui de outras áreas, mas servem para pessoas de outras áreas também. Só que o meu foco hoje, ou o meu foco por enquanto, é na engenharia, por conta da minha formação, por conta da minha habilidade, né, com a área da engenharia, do meu contato com os engenheiros,
é muito por conta do meu background. Mas durante todo o processo de levantamento de informações para começar essa iniciativa, eu acabei descobrindo que isso não é uma demanda só para engenheiros, é uma demanda para pessoas das mais variadas áreas. E eu não vou falar aqui também somente de empreendedorismo. Eu vou falar aqui muito sobre inovação e empreendedorismo. Esses são os meus dois focos. E esse é o tema que eu vou falar hoje. Eu sou Leonardo Pereira e já fui apresentado aqui pela Ju, né? Bom, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre a atual conjuntura em níveis de inovação na engenharia. E, mais uma vez, as pessoas das outras áreas podem se sentir representadas, porque quando a gente fala de inovação no Brasil, é um problema que tem afligindo várias áreas hoje no Brasil, não só a engenharia. Eu vou falar um pouco das falhas na formação de engenheiros, o que a gente considera, né, como falhas. Obviamente que isso não é uma opinião unânime. Vou falar das competências para o engenheiro inovar e empreender. Vou falar de novas oportunidades no mercado com a indústria 4.0. E vou falar também como se preparar para esses novos desafios, tá? Então, inicialmente, eu vou falar 2 tópicos, a Ju vai parar, depois eu vou falar mais 2, e vou deixar a forma de como se preparar para o final, tá bom? Bom, para falar um pouco sobre essa atual conjuntura, eu quero que vocês lembrem, eu acho que todo mundo passou, né, por aquele momento de jogar o Pokémon GO, né? O Pokémon GO foi uma aplicação nova, né, um jogo novo que foi lançado aí que foi lançado por uma empresa justamente com um título onde você pode coletar Pokémons usando apenas o seu celular. Mas pouca gente sabe a tecnologia que tem por trás do Pokémon GO, o avanço tecnológico que essa tecnologia, que esse jogo, né, trouxe para a gente. Mas uma das tecnologias, uma das mais importantes que tem por trás do Pokémon GO é o giroscópio. O giroscópio, hoje, eu sou professor, né, de turma de engenharia, principalmente eu falo durante as minhas aulas sobre giroscópio, que é uma disciplina de dinâmica, mecânica geral, que eu ministro aqui. E o giroscópio, ele é uma tecnologia, ele não é, na verdade, ele é uma tecnologia que foi desenvolvida há muito tempo e que no celular ele foi aplicado para o posicionamento, né, para que, independente da posição para o qual você gira, né, o seu aparelho celular, se você tiver com a câmera ligada, ele vai identificar, por exemplo, um Pokémon em determinada posição ali. E é o giroscópio que ajuda nesse tipo de atualização da localização da movimentação do celular. E essa tecnologia ela ajuda a você atualizar rapidamente seu posicionamento em frente ao cenário que você se encontra ali. No caso do Pokémon GO, é um cenário visual, o cenário que você está vendo. Mas quando eu falo sobre essa tecnologia e o Pokémon GO, desse benefício que ele traz de atualizar rapidamente o posicionamento em frente a esse cenário atual, eu quero falar também sobre a atual conjuntura dos níveis de inovação na engenharia, né? E se você se reposicionar em relação a essa atual conjuntura, os benefícios que você pode ter em relação a isso é justamente esse, de se reposicionar em relação ao mercado, se reposicionar em relação à sua carreira. Então, assim como a tecnologia do Pokémon GO, você também pode ser capaz de se reposicionar em frente a essa atual conjuntura. Para isso, é importante que você saiba aqui, por exemplo, alguns números que eu quero comparar aqui sobre o que tem acontecido hoje no mercado de engenharia, né? Nos últimos anos, como é que a gente pode observar o que aconteceu com a formação dos engenheiros, quantos engenheiros aí acabaram se registrando, né, no CREA. A gente sabe que a gente passou por uma grave crise econômica, estrutural e política no país. Essa crise afetou todas as áreas, obviamente, e aqui são os números de como ela afetou a engenharia. A gente vê aí que a partir de 2015 para 2016, a quantidade de engenheiros registrados, de acordo com o nosso conselho de classe, caiu muito. Teve um aumento agora nos últimos anos e agora em 2018, um relatório parcial que houve uma diminuição, mais uma vez, do registro de engenheiros, tá? Quantidade de engenheiros registrados. E o reflexo disso, um dos reflexos disso, né, é que o Brasil, durante o mesmo período, eu não tenho aqui o gráfico mostrando em relação ao tempo, mas eu tenho aqui uma tabela mostrando o nível de inovação
de alguns países de acordo com o índice global de inovação. Eu acabei colocando a referência aqui, vocês me desculpem. Depois eu posso mandar essa apresentação para vocês e mando já com as devidas referências, tá, dessas informações. Mas aqui o nível, esse aqui são os países, os top países, de acordo com cada região, como eles estão posicionados em relação ao nível de inovação ao longo do mundo. E nos últimos anos, a gente pode observar, de acordo com esse índice global, com os índices globais de inovação, que o Brasil ele teve uma participação muito ruim, né, nesses índices globais de inovação. Apesar de sermos hoje a nona economia mundial, quando a gente fala dos índices globais de inovação, o Brasil, de acordo com o índice da Bloomberg, a gente ficou na posição mais do que a 80ª, né, posição. Em relação ao índice global, ao índice global mesmo de inovação, chamado aqui, a gente ficou na posição 64, sendo que no ano passado a gente tinha ficado na posição 69, ou seja, teve até uma melhora em relação ao ano passado, do ano passado para esse ano, nesse índice. E uma das coisas que trouxeram para baixo essa posição do Brasil nesse índice global de inovação, nós estamos atrás aqui de países, por exemplo, como o Chile, como a Costa Rica e como o México, aqui na América Latina. Tá? Isso não é um demérito desses países, né? É um demérito nosso, do Brasil, que a gente acabou tendo uma incapacidade de transformar o que a gente chama de geração de conhecimento em inovação tecnológica. E muito do que tem trazido o Brasil para baixo nessa tabela é a graduação em ciência e engenharia. E hoje a gente ocupa a 79ª posição em relação à graduação, dentre 126 países. Ou seja, a gente está muito ruim nesse índice, principalmente quando a gente leva em consideração aqui a nossa economia, né? E algumas das consequências que isso tem trazido e alguns desafios que isso tem trazido para os engenheiros. Isso aqui foi um levantamento que eu fiz com o pessoal que segue o meu canal, que se chama O Engenheiro Empreendedor. Assim como a Juliana falou, né, a gente está em uma fase, inclusive, de relançamento desse programa, desse projeto. E o que eu acabei descobrindo aqui, fazendo uma pesquisa com o pessoal que segue, o pessoal que acompanha o meu trabalho, quais são os maiores problemas que eles enfrentam hoje em relação à engenharia. E muitos falaram que hoje, na engenharia, o que eles sentem como maior problema é frustração e insatisfação profissional. Ou seja, esses profissionais hoje estão extremamente insatisfeitos com a profissão, eles acabam não tendo muita autonomia para atuar no seu mercado e acabam ficando muito dependentes, né, do mercado de trabalho. Um outro problema enfrentado também por eles é estagnação ou atraso na carreira. Ou seja, eles acabam não evoluindo na carreira, principalmente as pessoas que estão se formando, elas acabam não entrando no mercado de trabalho, né? E outro problema que o profissional enfrenta é a necessidade de mudar de área. Como ele acaba não encontrando uma posição para se colocar no mercado dentro da área dele, ele acaba tendo a necessidade de mudar de área, né, para poder sobreviver, né, para poder suprir as suas necessidades básicas. O outro problema é a falta de dinheiro, como esse profissional ele não consegue uma posição no mercado, não consegue se posicionar frente ao mercado, frente à indústria, ele acaba ficando sem dinheiro. E aqui as dificuldades que ele acaba enfrentando é falta de conhecimento e clareza de como que ele deve se desenvolver, de como ele deve do que ele deve desenvolver de competências, de conhecimento para ele atuar no mercado atual. A outra dificuldade que eu desafio é a dificuldade com recursos financeiros, ou seja, às vezes esse profissional ele quer entrar no mercado de trabalho como autônomo, ou ele quer empreender, ou ele quer desenvolver uma ideia que ele teve, mas ele acaba não tendo recurso financeiro para isso, ou ele não sabe onde encontrar esses recursos financeiros. O outro problema é a falta de incentivo, oportunidade e apoio. Então, muita gente alegou que falta incentivo, oportunidade e apoio, tanto das instituições das quais eles fazem parte, seja como empregado, seja como estudante. E outra coisa é a burocracia e a infraestrutura do país, que não tem permitido esse profissional de desenvolver os seus projetos e suas ideias, principalmente para aqueles que querem desenvolver projetos e ideias como autônomo,
e outros acabam falando da burocracia e infraestrutura, tanto das empresas onde eles trabalham, quanto das universidades onde estudam. Tá? Então, isso aqui foi o que a gente conseguiu constatar desses profissionais. Queria até ouvir a opinião de vocês, para ver se vocês concordam com alguma dessas posições, mas basicamente é isso. E mudando um pouco de assunto, e falando um pouco também dessas tecnologias, do desenvolvimento dessas tecnologias, a gente tem como desenvolvimento tecnológico há muito tempo já, né, uma tecnologia inclusive antiga, que é a internet. Né? A internet é uma tecnologia que foi desenvolvida muito com esse pensamento lógico, linear, que é uma das vantagens, né, que o profissional da engenharia tem, quando é comparado, não só profissional da engenharia, mas profissionais das ciências de uma maneira geral, que tem essa capacidade muito alta de análise, é, esse pensamento mais lógico, de certa forma até um pouco linear, né? É visto como uma vantagem competitiva, mas foi justamente esse tipo de pensamento que trouxe a gente até o que a gente tem hoje, até o desenvolvimento que a gente tem hoje, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. E a internet é um dos reflexos desse desenvolvimento, né? E assim como a internet, a gente tem aqui como possibilidades, né, o desenvolvimento de muitas outras tecnologias, né? E por isso, mas para isso a gente precisa corrigir algumas falhas que a gente tem na formação, principalmente dos engenheiros, mas sintam-se todas as pessoas das outras áreas, sintam-se abrangidas aí, porque a gente tem falhas que têm sido apontadas na formação de vários profissionais aqui no nosso país. Isso tem causado vários problemas, como a evasão escolar, né? Muitos profissionais acabam abandonando a faculdade devido a esses problemas. Então, muita coisa foi identificada nesse sentido. Inclusive, isso foi apontado pela Unesco. Isso aqui desculpa mais uma vez aí a falta da referência, mas esse é um relatório que foi emitido em 2015 pela Unesco, falando sobre as disciplinas, né, e comparando algumas disciplinas, a geração de conhecimento em algumas disciplinas, tanto no Brasil quanto em outros estados. Vou dar só uma paradinha aqui para ver o que o pessoal está falando aqui no bate-papo. Pode continuar, Léo, fica tranquilo. Tá, então tá, vou continuar aqui. Então, esse aqui é um relatório que eu trouxe, é um relatório da Unesco que eu trouxe, né, que eu tirei do relatório de ciências da Unesco. Ele fala sobre várias disciplinas, e a gente vê que a gente não está tão ruim assim em todas as áreas, né, no Brasil, em relação à geração de conhecimento e inovação tecnológica. Né? Por exemplo, as áreas de ciências agrárias e ciências agrícolas é uma área na qual o Brasil se destaca muito. A gente vê aqui em verdezinho, né? O Brasil se destaca muito nas ciências agrícolas, o Brasil se destaca em ciências da vida, quando a gente fala de psicologia, de ciências sociais, se destaca também nas ciências médicas. Isso comparando, obviamente, o Brasil com os países do BRICS aqui. Né? Pode ser uma comparação injusta, pode ser uma comparação que muita gente não concorde, mas é uma forma de comparar o Brasil com países que, pelo menos economicamente, estão, de certa forma, parelhos ali. E quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala, olha só como é que o Brasil está na engenharia, ele está entre os últimos ali, entre os últimos colocados. Quando a gente fala de química, olha só como o Brasil está em último aqui em química. Quando a gente fala de algumas áreas, a gente vê que o Brasil anda muito mal das pernas, né? Principalmente quando a gente fala de engenharia, olha só, né? Como que o Brasil está ruim em relação à geração de conhecimento e inovação na engenharia. E esse problema não foi identificado só pela Unesco, né? Eu participei recentemente de uma audiência pública voltada para discussão sobre as diretrizes, as novas diretrizes curriculares para a educação nos cursos de engenharia. E essas diretrizes também apontaram um grande problema na educação nacional. Nós temos excelentes exemplos aqui de cursos de engenharia, né? Principalmente quando a gente fala daqueles mais concorridos, né? Nos grandes institutos como o ITA e o IME, que são instituições que não têm evasão escolar, tá? Mas quando a gente fala da formação em outras instituições, isso é um problema, nós temos enfrentado um problema muito grande, tá?
E é um problema que é complexo, que ele não vem só de uma ponta, ele não vem só de um profissional, ele vem de todos os lados, ele vem da formação básica dos estudantes, né, que vem com uma base muito fraca do ensino médio, ele vem até uma crítica a nós, professores, a nós docentes. Muitas vezes o profissional docente, ele sai de um curso de doutorado, ou de mestrado, e vai direto para a docência, sem passar por uma formação pedagógica. Ele vem de uma cultura, né, que a gente tem uma cultura, de uma maneira geral, na engenharia, que muitas vezes, que pode ser considerado como problemática. E vem de uma cultura mundial também, porque esse problema de evasão escolar, por exemplo, não é um problema que só o nosso país passa, mas quando a gente fala de inovação tecnológica, o que eu acabei identificando que é um problema cultural no nosso país, onde a gente não tem juntado as forças, né, das várias pontas que interessadas em relação à inovação tecnológica, para a gente conseguir desenvolver mais inovação tecnológica. E eu vou até parando por aqui em relação a essa discussão, para trazer a discussão para vocês. Ju, se você quiser abrir agora para excelente. Para conversa. Vou aguardar o pessoal aí fazer perguntas, mas eu quero perguntar para você, Léo. Vou te chamar de Léo, tá, Léo? Tá, pode chamar. Vou chamar de então, na verdade, eu queria muito que você me contasse um pouquinho, que você está tendo essa perspectiva, né, da inovação e das dificuldades em relação à formação dos engenheiros na graduação e tal, mas eu queria que você me contasse como atuar na docência lá no IFE, né, mudou ou fez com que você tivesse outra perspectiva, porque você fundou um engenheiro empreendedor e teve toda essa ideia antes de você atuar como docente do IFE, correto? Isso, correto. Então, conta para mim sobre como essa sua ação e todo esse seu envolvimento com o engenheiro empreendedor e esse seu encantamento por essa formação, né, veio e como mudou com essa sua relação direta com a docência na formação dos engenheiros no Instituto Federal Fluminense. Maravilha, maravilha. Ótima pergunta. Uma pergunta que exige até bastante reflexão da minha parte. Mas vamos lá. Antes de eu entrar, né, obviamente, muito do que você falou, antes de eu entrar na docência, eu tinha uma visão em relação à formação desse profissional, e não falando somente do profissional dentro da universidade, tá? E essa é até, de certa forma, uma opinião que eu mantenho em relação a profissionais que já saíram da universidade. Mas eu tinha a noção de que os nossos docentes estão formando de maneira errada os nossos profissionais, né? O que eu entendi depois de entrar na docência é que não é verdade, é que na verdade, nós docentes estamos, de certa forma, em muitos momentos, de mãos atadas, né, em relação à formação. Porque como muitos docentes, inclusive é um discurso que se repete, né, a engenharia, ou pelo menos a base da engenharia, ela não mudou ao longo do tempo. E a gente está recebendo esses profissionais muito despreparados, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, o Enem, ele ainda não é dividido por áreas, então, às vezes, um profissional que é muito bom na área de humanas, é muito bom na área de geográficas, entra na engenharia e acaba não tendo a base necessária para progredir naquele curso de engenharia. E o profissional docente, ele acaba não sabendo, ele acaba não tendo tempo, né? Não tem tempo de preparar aquele aluno que está entrando ali despreparado, e acaba, de certa forma, deixando a formação desse profissional prejudicada, tá? Essa foi a minha visão que eu tive. Mas, por outro lado, a cultura também, de uma maneira geral, agora não é só a cultura do docente, mas a cultura de uma maneira geral de todos os profissionais, é que nós, como estudantes, né,
a gente acaba depositando muito as nossas expectativas na mão do profissional que vai nos formar. E a gente acaba não tendo muito por conta da cultura, mais uma vez, né? Nossa cultura de ensino médio, a gente sai do ensino médio, chega na universidade com aquela cabeça de que o professor vai guiar a gente, vai, enfim, segurar na nossa mão, e a gente não tem autonomia suficiente para assumir a responsabilidade pela nossa formação. Então, a minha visão hoje é que a gente tem que, obviamente, que a gente tem que mudar um pouco essa cultura para preparar esse profissional para ter mais autonomia ao longo da sua formação. E esse profissional, ao longo da sua formação e até depois que sair da universidade, ser mais autônomo, ser mais responsável pela sua formação e não depositar totalmente a responsabilidade para o professor. E o professor agir mais como um facilitador do conhecimento. Essa é a visão que eu tenho. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta para você, mas eu vou fazer primeiro a pergunta da Lívia. Ela é de Ouro Preto e professora da UFOP. É um prazer ter o pessoal da UFOP aqui. Beijo para a Cristina Maia, uma grande parceira que também é professora da UFOP agora. E ela está falando o seguinte, ela está dizendo que não se tem muitos dados sobre evasão. Alguns alunos reclamam que o início dos cursos desestimula a continuidade, mas vocês, né, que já formaram em geral, reconhecem que a formação de base é a mais importante se quer inovar, não só repetir o que já é feito. Então, como você vê essa questão? Será que é possível fazer algo? Em relação à formação de base, é isso? Em relação a manter os estudantes, né, a permanência dos estudantes nas séries iniciais, né, nos anos iniciais, nesse período básico, visto que eles acabam indo embora, né, desestimulando a continuar no curso. Essa pergunta é bem complexa mesmo, e eu concordo com ela. Nós não temos informações suficientes para falar por que a evasão é grande. Por que acontece a evasão? Nós temos apenas os números, né, da evasão. A gente sabe que a evasão é alta, mas a gente não tem mais informações de por que essa evasão é grande, né? Temos suposições, né? Algumas das suposições indicam que, algumas hipóteses indicam que é por conta da formação de base do aluno. O aluno chega com uma formação de base fraca e ele acaba se desmotivando em relação quando ele encontra, né, as dificuldades ao longo do curso, ele acaba se desmotivando porque ele achava que ia ser diferente e tudo mais. Tem um outro ponto que aí já é uma opinião particular minha, né, em relação à formação, mas a gente está deixando a formação de base, ela tem sido tratada de uma forma muito tradicional. Eu acho que a gente consegue sim inovar na formação de base. Eu tenho algumas, enfim, sugestões de, por exemplo, deixar essas disciplinas, as disciplinas de base, que são realmente muito importantes. Então, o profissional ele não pode deixar de ter essa formação fortalecida nos primeiros anos, mas eu acho que o profissional começar a ver já na formação de base aspectos de onde ele vai usar aquilo, eu acho que isso seria um dos passos. Eu sei que muitos professores já fazem isso, seria um dos passos de mostrar para esse profissional como é que ele vai atuar já no futuro, já na formação de base. A gente sabe que é aquela matemática básica, e muita gente reclama que isso é muito chato, que ele não sabe onde ele vai usar, mas é uma opinião particular de que a gente fazer uma conexão desse conteúdo de base, esse conteúdo matemático, já indicando de como que ele vai usar aquele conteúdo em disciplinas lá na frente, seria uma das formas de estimular mais aquele aluno e mostrar alguma coisa mais prática nos primeiros anos para ele. Mas eu também não abro mão de que essa formação seja realmente muito forte, muito embasada, né? E de certa forma, muita gente fica mesmo ao longo do caminho. Eu tenho até uma outra experiência que eu tive em relação à formação de base, inclusive foi algo que foi levantado lá durante a reunião sobre as diretrizes. Eu estudei na França também, durante a graduação, eu fiz um intercâmbio acadêmico durante um ano na França, e é incrível como os estudantes franceses, obviamente que a metodologia deles de ensino é totalmente diferente da nossa, mas é incrível como os estudantes franceses têm uma base matemática muito forte. E lá também não existe evasão escolar.
Isso é incrível. Na França não existe evasão escolar. Então, o profissional que entra na engenharia, ele sabe realmente que ele queria fazer engenharia. Ele não fez engenharia, inclusive é um outro problema que a gente tem no Brasil, né? Como uma segunda opção, porque ele queria fazer psicologia e acabou não passando, ou ele queria fazer medicina e acabou não passando, e aí caiu na engenharia. Entendeu? O profissional lá, ele sabe que ele quer fazer engenharia porque ele fica durante 2 anos se preparando para entrar na engenharia. Então, a gente poderia aproveitar aspectos dessa formação externa desses profissionais, trazer isso de alguma forma para o Brasil para tentar melhorar a formação dos nossos alunos aqui. A Lívia está comentando, né, que ela tem dúvidas de como mostrar onde eles vão usar, se a questão é inovação, né? Então, como ele vai usar ainda deveria estar para ser criado, né? Então, como é que você vê essa perspectiva? E também o Arthur Azevedo. Oi, Arthur. Depois você me diz de onde você é para te apresentar. Ah, ele é aluno do IFE, monitor de cálculo 1. Ah, que bom, Arthur. O Arthur é meu aluno. Seja bem-vindo. Então, ele está dizendo que também queria pontuar a grande quantidade de alunos que entram na engenharia e se prendem nas matérias iniciais, principalmente cálculo, né? Por não passarem disso, muitos desistem. E mais uma vez, o que foi apontado lá nas diretrizes em relação a... Vou pegar o último ponto agora do Arthur, depois eu volto um pouquinho em relação da Lívia. O que foi apontado lá nas diretrizes em relação a esses anos iniciais, em relação ao que fazer, né? Deixa eu só ler de novo aqui. É que, como a universidade está aceitando aqueles alunos, mesmo com uma formação prejudicada, é responsabilidade da universidade ou de nós, docentes, agirmos de alguma forma para tentar mitigar esse problema. Já que a gente acabou aceitando, o ideal seria não aceitar esses estudantes, né? Até sendo de uma forma muito... Isso tem muitas críticas em relação à sua opinião, mas o ideal seria, na verdade, ter uma formação adequada, em primeiro lugar, ter uma formação adequada para esses estudantes, para que entrem, né, nos cursos de engenharia só aquelas pessoas realmente preparadas para encarar os anos de engenharia. Mas depois disso, é responsabilidade nossa, então, dar aquele conhecimento de base para o estudante. E o que foi apontado lá pelas diretrizes é que haja um acolhimento nos meses iniciais, um acolhimento de conhecimento mesmo, tipo um nivelamento para aqueles alunos, para que eles possam. Só que isso é muito controverso, isso ainda não tem nada que indique que isso possa funcionar. Mas é uma ideia que eu cogitaria também, cogitaria fazer um nivelamento. Eu sei que algumas universidades têm nivelamento, por exemplo, para aluno cotista. Eu já vi isso, inclusive, na universidade onde eu tinha nivelamento para aluno cotista, que às vezes chegava com uma base um pouco menor e não tinha condições de pagar um professor particular, tá? Então, isso existia. Eu acho que, de repente, esse tipo de modelo pode ser adotado. Hoje em dia, a gente sabe que nas provas do ENAD, os alunos cotistas, que eram ditos alunos que tinham uma capacidade, ou pelo menos tinham um nível de conhecimento um pouco menor, para algumas áreas eles já conseguiram notas maiores do que os alunos não cotistas. Então, de repente, a resposta está nessa metodologia que foi aplicada em alguns lugares para esses alunos. E a outra pergunta é da Lívia, né? A pergunta reclama do... A Lívia está perguntando, está falando dessa questão de que se tem que inovar, né? Como é que vai mostrar onde os conhecimentos vão ser utilizados, né? Como você tinha sugerido. Ótimo. O que se tem a fazer é algo que ainda não existe. Não, na verdade, o que se tem a fazer é algo que já existe, né? O que acontece? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um conhecimento que é aplicado para resolver um problema e ele tem um viés financeiro ali ou um viés econômico ali relacionado, né? Quando a gente fala de inovação. E quando a gente fala de inovação, hoje em dia a gente sabe que muito grande parte desse conhecimento, inclusive depois eu vou falar um pouco dos pilares do nosso blog, do meu site, né? Eu defendo muito a pesquisa e desenvolvimento, que é uma fase que vem antes da inovação. Mas já existe hoje muito conhecimento, inclusive conhecimento para engenharia e para todas as que se aplicam para várias áreas, que é um conhecimento que já é consolidado.
E esse conhecimento ele já é difundido no ensino médio em muitas escolas. É o conhecimento de robótica, um conhecimento de programação. É um conhecimento que pode ser considerado um conhecimento básico, mas que muita gente já vê no ensino médio. Então, eu acho que, na verdade, em relação a esse tipo de conhecimento, não existe dificuldade de tentar agregar ele nos primeiros anos do aluno que está entrando ali. É um conhecimento palpável que todo mundo pode utilizar, por ser um conhecimento que já é muito bem difundido, e que pode ser considerado inovação, que hoje é considerado inovação, principalmente quando a gente fala de indústria 4.0, né? Aqui a Natália está falando que, como estudante, né, do CEDERJ, ela diz que aprendeu muito a ser autônoma. E ela está dizendo que alunos de educação à distância conseguem ter maior facilidade nesse contexto, pois eles não têm os professores dando as mãos, né? Como você tinha dito. Ela acredita que a educação à distância muda muito o processo de aprendizagem e auxilia a pessoa a se formar e a ser um bom profissional. Eu conheço poucos cursos de engenharia à distância, talvez 2, 3, mais pós-graduação, né? Sei também que a UENF tem uma proposta de curso, mas que ainda não está ativo, né? Um curso bimodal, mas eu acredito que a questão do protagonismo do estudante, né, dentro de qualquer carreira hoje, né, pode fazer total diferença nessa formação e nessa autonomia, sabe, Natália? Porque, na real, assim, a gente tem visto um movimento muito grande de ter professores, como o Leonardo mesmo disse, né, que são orientadores, mentores, tutores, né, mediadores dessa questão do conhecimento, estimulando e dando oportunidades para o estudante ser protagonista dentro desse processo, né? Então, não necessariamente apenas a educação à distância, sabe que eu sou professora da educação à distância, sou uma apaixonada pela educação à distância, mas eu acho que tem muita coisa que se pode fazer presencialmente para potencializar a formação em qualquer área, né? A gente tem visto, como o Leonardo também pontuou, problemas na formação de diversos profissionais, até pela mudança que a gente está encontrando nessa transição que a gente está na sociedade, né? Nessa necessidade de inovação, cada vez problemas mais complexos e que a integração entre áreas é fundamental, né? Então, hoje a gente vê muito mais engenheiros integrando equipes de grandes cientistas e empreendedores propondo inovações. É isso mesmo, Léo? Estou correta? É isso mesmo, é isso mesmo. Você falou, tocou num ponto-chave aí, que é a autonomia realmente desse estudante. Infelizmente, esse estudante ele entra no sistema de ensino sem saber o que é autonomia, né? Mas é muito por conta da nossa cultura. Então, a minha proposta, inclusive, é tentar ensinar esse estudante, e agora não falando mais só do estudante, mas o profissional também, porque quando a gente vai para o mercado, a gente continua com essa dependência. Eu vi muito isso quando eu trabalhava lá na empresa de engenharia, que todo mundo ficava dependendo, eu também fiquei dependendo muito da empresa onde eu trabalhava para ter formação, né? Mas, na verdade, a formação é uma responsabilidade da pessoa, a pessoa que deveria ir atrás da formação. Obviamente que isso depende um pouco de recurso, depende muito de recurso financeiro e tudo mais, para fazer isso, ou procurar oportunidades gratuitas para fazer isso. Mas é ter essa autonomia, e eu destaco aqui a autonomia como autodidatismo mesmo, que pode ser ensinado, na minha opinião. Então, é ensinar os nossos alunos a serem autodidatas, a saberem pesquisar, procurar informação. Hoje em dia, né, a gente sabe que a informação está disponível aí, né, saber procurar as melhores informações, saber comparar, ter o senso crítico. Tudo isso eu acho que são características que esse profissional tem que desenvolver hoje. Está muito de acordo com o que você falou. A Cristina Gomes é estudante da UENF, estava falando sobre a situação que você apresentou, tanto da questão da inovação e da carreira, né, quanto da formação, né, falando que é
lamentável o que se apresenta nesse momento, né? E a gente também tem aqui um comentário no Facebook do Wanderson Silva, se não seria interessante criar uma disciplina ou um período para alinhar os novos alunos com base deficientes. Acho que você mencionou sobre isso, né? Um nivelamento. As diretrizes estão cogitando essa possibilidade, mas tem muita divergência de opinião em relação a isso. E a outro comentário do Riverton Ribeiro estava falando que, tendo em vista a formação básica precária, seria muito excludente para os alunos, inclusive os mais carentes. O que se faria para não fechar as portas para esses alunos, né? Eu acho que um dos grandes pontos, eu considero como uma opção fazer esse nivelamento dos alunos no primeiro ano. Eu me considero responsável por esses alunos que estão entrando, né? Então, eu acho que a instituição deveria se sentir também responsável. Mas isso tem sido discutido e tem muita gente que é a favor desse ponto e outras pessoas que não querem assumir essa responsabilidade, porque isso deveria ser responsabilidade do governo, né, e tudo mais, enfim. Mas eu acho que nós, como docentes, deveríamos sim assumir essa responsabilidade de nivelar esses alunos ali no primeiro ano e tentar identificar quais os alunos que precisam desse nivelamento e realmente fazer esse nivelamento. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho também na opinião, acho que foi, não sei se foi da Natália ou da Lívia, que ela falou sobre, deixa eu lembrar aqui, sobre a formação do engenheiro, as questões de inovação. Depois, deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora. Pode continuar. Na verdade, a gente estava falando, o Alisson, né, e a Lívia estão conversando aqui. O Alisson estava falando, a pergunta dele será que o reflexo da falta de inovação ou profissionais atuantes não é a falta de número de professores em um curso que já trabalham nas áreas de desenvolvimento de novas tecnologias em uma empresa? Um exemplo que ele dá é o seguinte: suponha que um professor doutor que tenha feito a faculdade há vários anos somente trabalhou em uma empresa por 6 meses no estágio obrigatório e vem ministrar disciplinas aplicadas de engenharia. Será que essa pessoa que ficou tão pouco em uma empresa vai saber preparar outros profissionais a trabalhar? Isso não é generalizado. Ou qualquer profissional, mesmo sem contato com a indústria, pode apenas lendo livros e autoestudo ser suficiente? E aí a Lívia comenta, tá? A Lívia comenta: Alisson, muitos professores fazem trabalho de consultoria, produzem patentes e estão em contato com a indústria, comércio, agricultura e o terceiro setor para a produção de pesquisas, além da atualização que se leva para a sala de aula. Nunca ficamos só nos livros, até porque o livro sempre está desatualizado. Entre a produção do conhecimento e a produção do livro, o tempo já passou e o outro conhecimento já foi produzido. Eu quero até fazer um comentário. Essa visão do Alisson era a minha visão antes de me tornar docente. Inclusive, eu desenhei a minha carreira, isso também é importante os alunos entenderem, ou os profissionais entenderem, que vocês têm que assumir realmente a responsabilidade da carreira e desenhar a carreira da forma que vocês querem. Tá? Então, eu desenhei a minha carreira, eu tinha vontade de ser docente já há muito tempo antes, mas eu quis desenhar minha carreira para que eu tivesse uma experiência longa na indústria. Então, foi assim que aconteceu, inclusive. Eu passei 4 anos na indústria e tudo mais. Muito por conta dessa opinião também que eu tinha, muito, muito parecido com a do Ayrton, de que, poxa, os meus professores, quase nenhum deles foi para a indústria, ou seja, eles não tinham esse conhecimento prático e aplicado. Só que quando eu me tornei docente, eu vi que isso não tem nada a ver e que é justamente isso que a Natália, né, que falou, ou foi a Lívia? A Lívia, né? A Lívia falou, é exatamente isso que ela falou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. O profissional que está lá dentro da instituição, que é um doutor, que tem só 6 meses de experiência na indústria e hoje ele é docente, são coisas totalmente diferentes, tá? Eu não precisaria ter passado por essa experiência na indústria para ser um bom professor, para ser um bom profissional, um engenheiro mesmo. É justamente isso que a Lívia falou. Os profissionais hoje, os professores, eles têm experiência com consultoria na indústria, eles podem fazer isso, são motivados a fazer isso. Então, isso não invalida de forma alguma o fato da experiência dele na indústria para a formação do profissional.
Obviamente que é uma visão de mundo diferente, isso tem que ser levado em consideração, sim, que é uma visão de mundo diferente que ele tem em relação a uma pessoa que passou na indústria, tá? E como eu não sei se você vai falar um pouco mais adiante, mas eu vou fazer essa pergunta, eu vou encerrar para a gente passar para a próxima etapa. Mas durante nesses últimos tempos, engenheiros sempre tiveram essa veia empreendedora, né? Sim. Na verdade, muito que se tem acaba tendo esse envolvimento, patentes, como a Lívia falou, né? Patentes, indústria, essa relação importante, né, entre academia e indústria, quando se faz pesquisa aplicada, né? Levando em consideração que a pesquisa básica, incluindo as áreas das engenharias, são fundamentais. A gente já até conversou sobre isso, né? São e a fundamentais. amplitude, né, dos conhecimentos que a engenharia traz, né? Porque, na verdade, a gente tem engenharia com várias perspectivas e novos cursos de engenharia mecatrônica, por exemplo, é uma coisa que teoricamente foi aparecendo, né? Você tinha lá engenheiros elétricos, hoje engenheiros mecatrônicos, né? Então, assim, a evolução também dos conhecimentos, da tecnologia e os diferentes problemas ampliando isso, né? Então, mas nos últimos tempos, a gente tem visto muito fortemente essa vertente empreendedorismo e realmente muitos engenheiros seguindo nessa linha, né? E aí eu queria saber de você, Léo, se você já participou de hackathons, você participou de algumas iniciativas, como a Iniciativa Jovem, né? Um pouco mais experiente já dando aula, mas assim, como é que você vê isso para estudantes de começo de curso? Como é que isso poderia potencializar ou trazê-los, né, no contexto do interesse ou da curiosidade, né? Mesmo dentro de disciplinas básicas, como cálculo, você pode fazer cálculo de inúmeras coisas, né? A aplicabilidade do cálculo, eu acho que está todo dia na nossa vida. Então, assim, como é que você vê a integração ou formatação de resolução de problemas, né? Ou aprendizagem baseada em projetos, desde séries iniciais, logo nesse começo, potencializando esse caminho ou essa oportunidade para séries iniciais de cursos de engenharia, aplicando esse conhecimento dessa forma? Olha, Ju, a primeira coisa, a gente tem que voltar de novo naquela questão que a gente levantou aqui, da autonomia do estudante. Porque eu passei por isso também, enfim, eu sou um engenheiro clássico, eu fiz mais ou menos o caminho que um engenheiro clássico faria, vai para a indústria, para depois fazer consultoria, e aí no final, de repente, eu pensava até no final de carreira me tornar docente, acabou que eu acabei adiantando as coisas um pouco mais pela vida mesmo. Mas, primeira coisa é o estudante ter essa autonomia e não achar que, não, eu preciso estudar um pouco mais para poder participar dessas iniciativas. E, obviamente, que nós, como professores, a gente tem que incentivar que eles participem mais dessas iniciativas. Se eles participassem mais desse tipo de iniciativa, eu acho que isso sim seria, isso é um diferencial e isso realmente pode agregar muito. Agora, como docente, é muito difícil implementar isso nos cursos, né? Porque o curso geralmente tem uma ementa, as disciplinas têm uma ementa que tem que ser seguida, e às vezes o professor, enfim, tem outras atividades para fazer, né? Além da docência, né? Ele tem pesquisa para fazer, principalmente nos cursos de engenharia. E realmente é muito difícil porque você tem que parar um tempo, e eu estou tentando fazer isso agora, inclusive. Eu peguei uma disciplina agora de mecânica geral, e como também são alunos que já são mais experientes, eu peguei alunos de final de curso, que já fizeram a disciplina uma vez e estão fazendo de novo. Então, eu estou fazendo essa disciplina, eu estou conduzindo ela na forma de projeto. Então, eu passei um projeto e eu estou tentando, eu quero trabalhar algumas características desses alunos. Primeiro, eu trabalho em equipe, então eu passei uma atividade em grupo.
Só que isso dá muito mais trabalho para um professor, e imagina um professor que tem várias turmas para fazer. Para resolver esse problema, tem que usar aquela metodologia que você desenvolveu, obviamente, que já serviria, ajudaria bastante. Mas isso dá muito trabalho para o professor, e muitas vezes o docente ele não tem motivação para fazer tudo isso, todo esse tipo de atividade, porque ele é cobrado por outras coisas, né? Mas eu estou tentando implementar isso agora, tá dando certo, e eu estou tentando trabalhar, então, vamos lá, atividade em grupo, metodologia de projeto, metodologia Scrum, estou tentando implementar lá nessa disciplina, noções de trabalho científico também, então estou pedindo para eles entregarem, fazer alguns entregáveis na forma de artigo científico, e habilidades de comunicação também, porque no final da disciplina eu quero que eles apresentem o trabalho desenvolvido, e é uma atividade mais prática, então eu pedi para eles desenvolverem nessa disciplina um protótipo lá de alguns equipamentos, inclusive vão servir para mim também, porque eu quero usar esses equipamentos, esses mecanismos, para serem usados nas aulas futuras, entendeu? Então eles vão desenvolver fisicamente mesmo algumas coisas lá. Então, eu estou fazendo, é a primeira experiência que eu estou fazendo em relação a isso, e eu quero ver os resultados ainda disso no final do período. Mas eu acho que dá sim para trabalhar, mas muitas vezes, se eu não tivesse passado por essa experiência que eu tive na indústria de trabalhar, eu trabalhei nos Estados Unidos num centro de pesquisa e desenvolvimento lá nos Estados Unidos, que é totalmente de trabalhar num centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Aprendi algumas metodologias lá, de trabalho, de pesquisa e desenvolvimento. Se eu não tivesse tido essa experiência, eu acho que eu não teria como ter os insights para passar isso para os meus alunos. Teria que chegar alguém, alguma pessoa diferente de fora, né, alguém que saindo de fora da caixa, né, como a gente fala, para tentar me passar esse conhecimento, e eu ainda ia ficar desconfiado desse tipo de metodologia, se realmente dá certo. É porque eu hoje não sei se realmente dá certo. Estou testando agora e até por enquanto está dando certo, mas é algo que eu estou testando. Mas o que a gente sabe é que o que tá com problema. Então, O problema se o que tá com problema, eu acho que vale a pena inovar ou tentar, né? Assim, porque a Lívia está falando que ela, enquanto eu te fazia a pergunta, ela estava escrevendo uma coisa próxima da que eu perguntei. Que bom, Lívia, porque assim eu acho que eu tô indo bem, né? Mas só um minutinho. Cadu, a bateria acabando. Esse aqui é o meu? O seu? Como é que é? Oi, desculpa, que a bateria está acabando aqui. A Lívia perguntou como você vê o uso de metodologias ativas para o curso de engenharia, né? Ela está dizendo que a universidade é engessada, como você falou, mas ela está perguntando se será que consegue. Olha, é uma boa pergunta, né, Léo? É uma ótima pergunta. Olha, é difícil responder, porque na prática a gente não sabe realmente se funciona. Mas, pela teoria, eu acho fantástico. E eu pretendo aplicar nos meus cursos isso. As metodologias ativas para, enfim. De certa forma, eu já faço isso nos meus cursos, porque semanalmente eu passo atividades para os meus alunos. Isso me dá muito trabalho, mas semanalmente eu passo atividades práticas para os meus alunos. Então, de certa forma, é uma forma de aplicar as metodologias ativas, isso que eu faço já. Toda semana eles têm coisas para me entregar, entendeu? Então, tem funcionado e eu tenho conduzido alguns cursos assim. Mas isso tem que ser analisado para outras disciplinas, né? A gente não sabe como isso vai se encaixar em outras disciplinas, então tem que ser analisado pontualmente. Mas, na teoria, eu acho que sim, eu acho que é muito válido. Aqui o Alisson está falando que, como a Lívia falou, muitos professores, né, muitos deixam usar calculadora, não deixam, né, usar calculadora, HP, aplicativo ou programa para resolver um problema complexo. Será que isso não é impactante para os alunos enfrentar problemas reais da engenharia? Pois com tantas ferramentas que existem hoje, será que não falta saber usar essas ferramentas? Então, é isso. O que você acha? Que Olha, não deixar usar esse tipo de ferramenta? eu acho que não custa nada o aluno realmente deixar. Por mim, eu deixaria, né, usar esse tipo de ferramenta.
Mas eu entendo o propósito do professor que faz isso hoje, eu entendo por que eles fazem isso hoje. Porque o nosso raciocínio lógico, né, a nossa capacidade de análise, enfim, tudo pelo qual o engenheiro se destaca, né, ou pelo menos aos olhos das outras formações, o engenheiro se destaca, é muito por conta do desenvolvimento dessa nossa capacidade de resolver problemas, de pensar rápido, usando a cabeça mesmo. Então, esse tipo de atividade, ele acaba desenvolvendo uma competência sua que você nem sabe, que não é a competência de resolver um problema matemático, mas são outras competências que isso acaba desenvolvendo. Obviamente que essas competências podem ser também desenvolvidas com as ferramentas, mas as ferramentas acabam tolhindo a gente, né, de alguma forma. Então, Léo, eu vou te propor você ir para a sua segunda parte, porque aí a gente consegue abrir mais um espaço para a gente conversar, né, com o pessoal. Por aquele problema técnico, a gente acabou atrasando um pouquinho o começo, né? Peço desculpas mais uma vez. Então, se você puder ir para a segunda parte, acho que vai ser muito interessante, porque a gente vai sair um pouco desse tema e entrar em outro muito interessante também. Sim, vamos sim. Caso vocês tenham mais dúvidas, mais perguntas, assim, eu atuo na área de educação, eu acho isso incrível, porque a mesma discussão que está acontecendo aqui hoje no curso de engenharia acaba que está acontecendo, como falei antes, em muitos cursos de graduação. Então, é muito interessante, e caso vocês tenham interesse, a gente pode conversar mais sobre isso, é só mandar e-mail para a rede, e-mail para o Léo, e a gente pode conversar mais sobre essa parte da formação em relação à atuação dos professores, a parte pedagógica ou as estratégias que têm sido usadas em cursos de engenharia. Então, se vocês tiverem interesse, manda um e-mail para a gente que a gente agenda com pessoas que têm, além do Léo, né, tem muitas outras pessoas da parte educacional fazendo interações, colaborações com docentes ou com universidades de todas as áreas, né? Então, fiquem à vontade, a gente está aqui para isso também. Léo, fica à vontade aí. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui. Bom, na segunda parte da apresentação, primeiro eu quero começar, eu sempre estou começando com algumas tecnologias aqui que eu estou mostrando para vocês, e aqui eu estou mostrando uma tecnologia que é uma impressora 3D que é utilizada hoje na indústria, na construção civil. É uma impressora 3D de concreto, que é usada hoje para construir casa, construir parede, construir móveis. E a grande vantagem de usar essa impressora 3D é que ela deixa a construção da casa, deixa a construção, enfim, deixa a construção civil, de uma maneira geral, muito mais ágil, muito mais veloz, muito mais rápida. E é um exemplo da aplicação também das novas tecnologias na engenharia. E assim como a agilidade que esse tipo de tecnologia traz, eu quero trazer hoje para vocês a agilidade em relação ao conhecimento, tá? Então, falando um pouco para tentar agilizar mais o desenvolvimento de vocês como profissionais, eu quero falar um pouco das competências que foram levantadas, tá, pelo pessoal da Benji, que são competências importantes para o engenheiro para inovar e empreender agora nesse novo século, tá? Na nova revolução industrial. Bom, a primeira competência que foi levantada lá pela Benji, esse é um texto que está em formação ainda, é a capacidade de analisar e compreender as soluções de engenharia e seu contexto para formular. Então, a capacidade do engenheiro, a capacidade de análise do engenheiro, como eu já falei, que é muito importante para o profissional de engenharia, ela é uma competência para o futuro, né? Ela é uma competência para todos os profissionais do futuro. E a capacidade de formular questões importantes, por exemplo, tentar sintetizar, por exemplo, a dúvida de um cliente, saber lidar com pessoas e analisar as demandas dessas pessoas. O segundo ponto é analisar e compreender fenômenos físicos e químicos, que é uma competência que é clássica já da engenharia, tá? E tentar transformar isso em modelos matemáticos, computacionais e físicos, validado por discriminação, conceber e projetar e analisar sistemas, produtos, bens, implantar
aqui conceber, projetar e analisar sistemas, isso aqui está muito relacionado à capacidade de inovação mesmo, de construir algo, ou pelo menos a capacidade de invenção, né? De inventar algo, tá? Não necessariamente tornar aquilo algo comercial, que a gente possa comercializar, né? Mas a capacidade de conceber e projetar algo é uma capacidade importante para desenvolver para esse profissional. Implantar soluções de engenharia considerando os aspectos técnicos, sociais, legais, econômicos e ambientais. Então, essa visão do todo, né, a capacidade de se tornar um visionário, ou seja, conseguir enxergar os problemas de forma sistêmica, é uma das competências importantes para serem desenvolvidas pelo engenheiro. E quando eu falo de forma sistêmica, considerar tanto aspectos técnicos como sociais. O engenheiro tem que saber lidar socialmente, e legais, econômicos e ambientais também. Então, tipo um pouco da visão que eu tinha quando eu trabalhava lá como engenheiro na empresa. Às vezes eu queria desenvolver ou inovar só por inovar, né? Até pelo meu perfil eu gosto das questões de inovação, mas logo no começo, quando eu entrei, eu não pensava em inovar por um objetivo, né? Para resolver um problema ou por uma questão econômica para a empresa, por exemplo, que é o que muitas empresas valorizam, mas inovar por inovar. Inovar por inovar não existe, né? A gente não pode inovar por inovar, isso é uma invenção. A gente tem que levar em considerações o impacto econômico, o impacto social daquilo que a gente está desenvolvendo. Comunicar-se efetivamente, como eu falei, as habilidades de comunicação. Então, isso foi algo que eu acabei desenvolvendo até de uma forma muito forte durante a minha profissão, tanto para me comunicar em sala de aula, quanto para me comunicar durante eventos técnicos, quanto para me comunicar com os meus clientes na época da empresa onde eu trabalhava. Então, isso tanto de forma escrita, oral e gráfica. Então, por isso que em alguns cursos meus lá da graduação, eu tenho dado ênfase à apresentação oral, o trabalho em equipe, trabalhar e liderar equipes multidisciplinares. Então, o engenheiro ele tem que ter a capacidade, o engenheiro não, todos os profissionais, ele tem que ter a capacidade de trabalhar com a multidisciplinaridade. Isso é muito importante e foi algo que eu consegui desenvolver aí ao longo da minha carreira, e eu sei que eu posso também ajudar outros profissionais a desenvolver esse tipo de capacidade, de trabalhar em equipes múltiplas, por exemplo, trabalhar em parceria junto com a Juliana, que é uma profissional de educação, sendo eu um engenheiro. É muito importante a gente conseguir alinhar esse tipo de iniciativa, tá? E profissionais variados dessa forma, interpretar e aplicar com ética, legislação, atos normativos. Ou seja, o profissional ele tem que saber o que a atividade dele impacta em relação à legislação. Ele tem que conhecer um pouco de legislação. Isso é clássico já da engenharia, a gente tem uma disciplina para isso, mas a gente tem que dar realmente ênfase, tem que dar importância para isso, até para a gente saber das oportunidades que existem hoje socialmente. Por exemplo, quem quer inovar hoje tem que saber que existe uma lei de inovação no país, pode ajudar esse profissional, essa pessoa a inovar, conseguindo recursos para inovar. A gente sabe que para inovar, muitas vezes é muito caro, é custoso. Então, a gente saber que existe uma legislação propícia para isso já facilita muito a vida do profissional, né? E saber também que existe, por exemplo, uma legislação específica para alimentos. Então, você vai querer desenvolver um alimento, mas você não sabe que a legislação impede que você desenvolva aquilo na região que você está, ou no país que você está, ou o tipo de alimento que você vai desenvolver. Então, é importante levar em consideração esses aspectos, sim, para todos os profissionais, mesmo os profissionais da engenharia, tá? E, por último, aqui, aprender, olha só, o que a gente tem conversado, né? De forma autônoma, para lidar com situações de contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência e da tecnologia. Então, é responsabilidade, ou deve ser responsabilidade, desse profissional a sua formação. Ele tem que deixar, inclusive, deixar de entregar a sua formação na mão das empresas ou das instituições e assumir para ele a responsabilidade. Ele tem que saber qual é o curso que ele quer fazer, qual é a disciplina que ele quer fazer, em que direção ele quer seguir na carreira dele. E hoje existem diversas ferramentas que podem ajudar esses profissionais para isso.
Existem ferramentas de coach, né, que muita gente até discrimina um pouco as questões de coach, mas existem ferramentas de coach que podem sim ajudar esses profissionais a se conhecer, para ele poder direcionar, né, a carreira dele. Existem outras ferramentas técnicas também que esse profissional pode utilizar, que já foram desenvolvidas e já estão muito bem estabelecidas, para que esse profissional possa se desenvolver ideias, desenvolver soluções, de uma maneira que ele possa direcionar a carreira dele, possa direcionar a vida dele. Tá? E aqui, trazendo uma frase, mudando um pouco de assunto, falando um pouco também das competências, mas mudando um pouco de assunto, tem uma frase aqui que foi dita pelo Tim Cook, que é o CEO da Apple hoje, falando um pouco mais especificamente das competências. Ele falou que se ele fosse um estudante hoje, francês, por exemplo, ou seja, um estudante que está em qualquer lugar do mundo, trazendo isso com um aspecto mais geral, tivesse 10 anos de idade, ele acredita que seria mais importante aprender a programar do que a falar inglês. E aí ele declara que ele não está dizendo que as pessoas não devem aprender o idioma, mas a linguagem que você pode usar hoje para se expressar com 7 bilhões de pessoas no mundo é a linguagem de programação. É uma linguagem que hoje você consegue se comunicar com todo mundo. O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que o profissional hoje que quer entrar no mercado em plena revolução industrial que a gente está vivendo agora, eu não sei se todo mundo tem essa consciência, mas a gente está vivendo hoje uma das revoluções industriais do mundo. A gente passou pela primeira revolução industrial, lá a primeira das caldeiras, das máquinas. Depois a gente passou por uma segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, que foi a revolução da automação das máquinas. E agora a gente está na quarta revolução industrial, que é essa revolução mais digital, mais com as tecnologias digitais. E se você quer estar atualizado, se você quer ter autonomia em relação ao mercado, em frente a essa revolução, você tem que aprender algumas competências. E uma delas é essa, isso para todos os profissionais de todas as áreas, tá? Ele falou isso. Aprender linguagem de programação de alguma forma, tá? Isso é muito importante na visão dele. Por que eu estou falando isso, né? É porque justamente porque hoje a gente está vivendo essa revolução industrial e você tem que, de alguma forma, saber conversar. Quando a gente fala de linguagem de programação, não é você ser um expert em programação, enfim, ou programador, mas é você ter conhecimento o mínimo possível para você saber que tudo que você vai desenvolver hoje, de alguma forma, está ligado com alguma linguagem de programação. Tá? Se você vai escrever alguma coisa hoje numa rede social, ou se você vai desenvolver uma tecnologia hoje, existe uma linguagem por trás daquilo, assim como de todas essas tecnologias que eu estou mostrando aqui, são as tecnologias para a indústria 4.0, que se aplicam a todas as áreas, sem exceção, tá? A todas as áreas essas tecnologias se aplicam. Se você usa hoje, por exemplo, se a gente está usando hoje a internet para transmitir uma informação aqui, existe uma linguagem por trás que todo mundo tem que entender. A Ju precisou entender um pouco de linguagem de programação, tá? de certa forma, para tentar operar o Zoom aqui hoje, basicamente. Então, é chamar a atenção para o desenvolvimento dessas competências para essas áreas que eu quis vir aqui hoje para falar com vocês. E eu vou abrir mais uma vez aqui para perguntas, para a gente ir depois para a parte final aqui, tá bom? Perfeito. Então, a Lívia está falando aqui que ela é programadora, faz modelagem e matemática de sistemas ambientais. E como concorda que o profissional deve saber sobre tecnologias e como é difícil ser um estudante que não tenha medo do computador. É verdade. É verdade? Eles têm medo? Tem medo. Achei que só biólogos que tinham medo, viu? Não, todo mundo... O profissional da engenharia, ele sabe que ele precisa, na verdade, né? Conhecer algumas ferramentas, até porque ao longo do curso a gente vê alguma coisa de programação, a gente mexe com alguns softwares, então ele sabe da necessidade, mas ele tem medo quando ele pode fugir. Alguns falam muito de chão de fábrica, né? Então tem perfis, na verdade, diferentes de profissionais, mas mesmo quem está em chão de fábrica, ele precisa saber trabalhar numa planilha de Excel, e isso, de certa forma, é saber programar também.
E até o Excel, que para algumas pessoas é uma ferramenta trivial, eu conheço muitos profissionais, inúmeros, eu acho talvez até a maioria deles, que não sabem mexer numa planilha de Excel. É muito comum, inclusive, não saber mexer numa planilha de maneira geral. Então, o mínimo possível que seria isso, saber trabalhar com uma planilha, é um conhecimento que todo profissional deveria desenvolver, sim, na minha opinião. E eu também tenho uma outra dúvida. Você falou de várias tecnologias aí que estão permeando essa revolução, né? Ou todo esse processo. Uhum. Mas, assim, sabe que eu sou fã de engenheiros, né? Então, eu não achava que as dificuldades eram tão grandes na formação dessa profissão, porque a gente vê tantos engenheiros bem formados, né? Tenho boas experiências em contato com estudantes de engenharia, com quem eu aprendi tanto, né? Então, assim, eu tive uma relação bem próxima com engenheiros, então, lá na UENF, né? Professor Paulo Maia, um engenheiro da área de fundações, professor Abel, que você conheceu, né? Da parte de engenharia de petróleo, engenheiros agrônomos, né? Com o professor Almir. Então, assim, em tantas áreas diferentes, né? Onde a engenharia está, a gente está vendo um crescimento tão grande dessa parte de agrotech, né? Como você falou, Big Data e todo esse processo. E então fica difícil para eu visualizar essa dificuldade sendo de outra área, né? Então, dentro dessas tecnologias que você citou, qual você acha que é um desafio maior para os estudantes de engenharia aplicarem dentro dos seus conhecimentos ou dentro dos cursos essa visualização ou essa aplicabilidade dentro da profissão, né? Tanto de engenheiros civis, engenheiros de produção, a gente tem visto um crescimento grande da questão da engenharia de produção, né? Essa busca por processos melhores, mais eficientes, e que entreguem resultados que sejam, de fato, sustentáveis, eficientes em todo sentido, né? Essa questão da sustentabilidade, não só de recursos financeiros, mas como de outros recursos, incluindo de pessoal, né? Como é que você vê isso, né? Essa questão? E como é que você vê essa aplicabilidade dos conhecimentos das engenharias nas fintechs, agrotechs, edtechs e todas essas techs que vêm antes e que os engenheiros sempre estão envolvidos? Olha, na verdade, você falou bem, assim, o problema hoje na engenharia não é que a gente tem maus profissionais, mas um dos problemas que eu identifiquei, né, é que alguns profissionais não estão fazendo engenharia, não estão atuando na engenharia, digamos assim. Obviamente que a gente tem o nosso conhecimento para resolver problemas, né? Mas a gente está deixando, apesar da gente ter excelentes exemplos, né, enfim, você falou aí das agros, você falou de várias áreas que têm desenvolvido e tem profissionais de engenharia envolvidos, mas a gente está deixando, de certa forma, de fazer engenharia para migrar para outras áreas. E, na verdade, a gente deveria fazer os dois, né, na minha opinião. Nós deveríamos continuar na engenharia, engenhando mesmo, fazendo engenharia, e migrar e ter os profissionais que vão migrar para as outras áreas, para ajudar no desenvolvimento das outras áreas. Mas aí entra até, de certa forma, uma contradição, né? Quando a gente fala de inovação, é resolver problemas. Então, não necessariamente os nossos problemas hoje estão relacionados à engenharia. Não necessariamente, vírgula, né? Porque o Brasil hoje, sim. E aí entra essas tecnologias, né? O nosso grande problema hoje, como país, é a nossa indústria, que ela acabou ficando sucateada ao longo dos últimos anos, por conta da pouca aplicação mesmo de engenharia na nossa indústria. Tem vários fatores, tem fatores políticos que influenciaram nisso, não é só questão, não é só um problema do engenheiro e da engenharia em relação a isso, tem inúmeros fatores que têm influenciado isso, sim,
mas um dos grandes problemas é a falta de transformação do conhecimento de engenharia para engenharia, entendeu? Dá um exemplo para gente, porque a Lívia está falando que gostaria muito que os estudantes dela escutassem você. Está perguntando se você tem algum vídeo falando que os engenheiros não têm atuado como engenheiros. Ela disse que ela fala e eles não escutam. O que vocês consideram um engenheiro atuando como engenheiro? O que é um engenheiro engenheirando? Acho que o engenheiro engenheirando... o que está acontecendo hoje no Brasil? Quando você fala dos engenheiros que estão trabalhando na agro, esses provavelmente estão sim engenheirando. Só que tem um movimento que já aconteceu há muitos anos atrás no país, está acontecendo agora de novo. A engenharia, com a crise, a engenharia foi a área mais afetada dentre as outras profissões, dentre os outros profissionais no Brasil. Isso tem números, tem dados que indicam isso, que foram os mais afetados, até por conta do alto salário, né, do alto custo do engenheiro. E o engenheiro tem ido para outras áreas, por exemplo, trabalhar com economia. É um dos exemplos. Muitos bancos, inclusive hoje, eles dão preferência para contratar engenheiros para sua equipe de economia, muito por conta dessa capacidade analítica e de sistematizar tudo do engenheiro. Então, ele aplica um pouco do que ele aprendeu na engenharia, mas ele não está engenheirando, então ele não está desenvolvendo a indústria, ele não está desenvolvendo a engenharia ou resolvendo problemas de produtividade, por exemplo, que a gente poderia estar resolvendo no nosso país, porque ele conseguiu, porque a única oportunidade que ele teve, na verdade, foi de ir para outra área, oportunidade profissional, né, de trabalhar como empregado, que todo mundo também acaba saindo da faculdade com esse viés, porque é assim que a gente é formado, né? A gente é formado para atuar como empregado. E hoje que está surgindo, quando você falou que conhece muitos engenheiros que empreendem, na verdade são poucos. Porque o engenheiro, ele até empreende, mas quando ele vai empreender em outra área, né? Ele vai empreender, vai abrir um salão de beleza, que tudo bem, é uma demanda que existe, de repente ele deveria mesmo fazer isso, mas o brasileiro hoje, tem até um dado de um levantamento estatístico aí que diz que o brasileiro hoje empreende muito mais por necessidade do que por oportunidade. Então, o engenheiro hoje ele não consegue enxergar oportunidades dentro da engenharia. Como seria isso? Oportunidades de criar, sei lá, uma empresa de impressão 3D de peças para a indústria automobilística. Ele não consegue visualizar isso, até porque por questões de legislação, ele vai ter muita dificuldade para entrar nessa indústria, que é muito caro. Então ele já pensa que, por exemplo, ele entrar na área de petróleo, ele não consegue visualizar ele como um engenheiro recém-formado, como que ele vai poder atuar na área de petróleo, sendo que existem essas mega empresas, né, as multinacionais, que, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, ele acha que ele vai competir diretamente com aquela empresa, então ele não pode entrar. Então, o máximo que ele vai conseguir ser é empregado daquela empresa. E a maioria, na verdade, nem cogita essa possibilidade. Os que cogitam pensam, a maioria pensa dessa forma, ele não vai conseguir competir porque ele precisa de muito recurso, muito dinheiro, e ele não consegue competir. E outros nem cogitam essa possibilidade, ele só sabe que ele está fazendo engenharia porque ele quer um emprego. Então, ele acaba procurando um emprego desesperadamente, e ele vai para outras áreas, porque nos últimos anos ele não conseguiu emprego na engenharia. Não tinha realmente, não estava abrindo muita vaga na engenharia nos últimos anos. Estava fechando muito, as portas estavam fechando, na verdade. E ele acaba, e quando ele vai para outra área, ele acaba não voltando mais, ele vai, fica na outra área. E aí cria esse déficit, né? A gente tem um déficit hoje de profissional na engenharia, até me falaram outro dia, uma pessoa que eu estava no carro comigo, falou, poxa, eu conheço tantos profissionais bons, engenheiros, que estão desempregados hoje, como é que você fala que tem uma demanda de profissional na engenharia? A nossa demanda hoje não é de profissional para trabalhar de carteira assinada. A nossa demanda hoje é de profissionais que venham para resolver os problemas que a gente tem hoje na engenharia. E muito provavelmente, para resolver esses problemas que a gente tem hoje, a gente vai precisar de profissionais que tenham coragem de empreender, de inovar, de criar o próprio negócio. Então, a gente precisa de profissionais para resolver problemas, não para serem empregados de empresas, entendeu?
Então, a minha visão é muito nesse sentido e a visão que outros profissionais também que já compartilharam comigo têm. O Arthur está falando que ele vê muitos que estudam com ele simplesmente não ligarem para as oportunidades da faculdade, né? Como projetos, pesquisas, ou muitos nem correm atrás de inovar ou pensar fora da caixa. Simplesmente fazem a faculdade e vão trabalhar em alguma empresa, como você falou, sem fazer nada muito significativo com a formação. Mas aí... Essa foi a cultura que foi formada nos últimos anos de engenharia. Como antes da crise, tiveram vários anos de realmente boom da engenharia, o profissional saía e ele escolhia literalmente o trabalho que ele queria fazer. Estava muito acessível, principalmente os profissionais os estudantes bem formados. Né? Eles escolhiam onde eles queriam atuar. Então, criou uma cultura de que, eu não preciso fazer nada nos meus anos de universidade, porque eu vou sair empregado já. E as empresas, a maioria dessas grandes empresas, tentavam resolver esses problemas, entendeu? Só que hoje os problemas estão aí, não tem ninguém para resolver, e a responsabilidade seria nossa de tentar resolver esses problemas. Mas também aqui a Camila, né, está falando que muitos engenheiros acabam atuando com técnicos e quando eles capacitam mais, eles acabam perdendo a vaga para um técnico, né? A professora dela, ela está dizendo disse que aconteceu com ela. E a Lívia diz que concorda com o Arthur, que vê isso também, né? Mas aí eu fico me perguntando, assim, de fora, fico me perguntando se na questão da engenharia, quando você é novo, eu vejo estudantes de engenharia que são absorvidos pelo mercado ainda não formados, né? Com um valor alto de mercado, né? Muitos são absorvidos cedo, ganhando muito bem, quando não são formados, e depois que se formam, eles não têm essa oportunidade aí, como a Camila falou, né? Esses engenheiros, quando engenheiros mesmo, acabam perdendo esse valor inicial, né? Que quando você está na universidade, sei lá, quando você vai fazer um estágio, R$ 3.500 é legal, né? Porque é bem mais que uma bolsa de doutorado, por exemplo. Então, assim, o esvaziamento das pós-graduações em cursos de engenharia pelo baixo valor das bolsas de pós-graduação que o mercado não consegue cobrir, né? Então, assim, quer dizer, que o mercado cobre facilmente, né? No caso. Então, assim, essa formação acadêmica dos engenheiros sendo substituídas pelas experiências nas indústrias, mas não como empreendedorismo, e sim como empregados que estão sujeitos a crises, obviamente, como aconteceu agora, né? Mas que ainda assim o susto parece não ter sido tão grande a ponto de se pensar que, às vezes, você está numa universidade para se formar e ainda não para ganhar exatamente dinheiro, né? Você deixa de fazer alguns estágios ou algumas oportunidades porque você está trabalhando ou porque você está ganhando um valor razoável, né? Então, assim, como é que você vê essa perspectiva nesse caso em que o mercado valoriza o ainda não profissional, ainda estudante, né? E que em um determinado momento ele se vê com aquela oferta que, imagina, acho que deve ser tentadora no mundo que a gente está vivendo, né? Parece ser uma oportunidade de efetivação no futuro com um salário bem maior, né? Então, assim, esse imediato e não um caminho ou um trajeto. Não sei se eu estou certa, porque não sou dessa área, mas vejo muitos casos relatados de professores que não têm seus estudantes nas salas de aula porque eles estão num trabalho, que estão recebendo um valor razoável, contando ou não como estágios que são para vocês parte do currículo, né? Olha, realmente isso acontece e isso é um problema, na minha opinião, um pouco mais profundo. Não em todos os casos, mas em muitos casos sim. Porque o que acontece? A engenharia, de certa forma, é um curso caro também. Então, se você vai fazer engenharia, os livros são muito caros e tudo mais. Então, existe um outro problema aí, que inclusive foi um treinamento que eu dei recentemente para falar sobre, que é um problema das necessidades básicas, né, do ser humano. Então, muita gente, por exemplo, o meu caso é clássico em relação a isso. Quando eu saí da universidade, apesar de ter traçado uma trajetória profissional de que eu queria fazer um mestrado, depois entrar na indústria,
e depois voltar para a docência. Eu tive dificuldade para fazer isso por questões financeiras, justamente o que você falou, né? Não é porque eu não quis, é porque eu tive dificuldade mesmo, em termos financeiros, de me manter com uma bolsa muito baixa no mestrado, e tive que ir para a indústria e ficar dividido, né, entre o mestrado e a indústria. E ainda nem fiz o meu doutorado, por exemplo, também por essas questões e tudo mais. Eu quero eu mesmo poder bancar o meu mestrado, digamos assim. E isso é um problema que afeta muita gente. Mas eu também já encontrei profissionais que, por conta de ter uma família um pouco mais estruturada financeiramente, que em determinado momento da carreira, enfim, pelo movimento cultural, né, todo mundo está trabalhando, então eu também vou trabalhar. Só que, em determinado momento, esses profissionais que eu conheço tiveram um insight ou alguém falou para eles, cara, você tem condições de continuar com a carreira acadêmica que você está desenvolvendo, por que você não continua assim? Então, em resumo, né, hoje realmente, Ju, a disputa é muito injusta entre a academia e a indústria, e a academia acaba realmente ficando defasada, porque hoje é impossível competir, né, comparar uma bolsa de mestrado com o salário inicial de engenheiro na indústria. E os profissionais que acabam ficando na academia, eles fazem por amor mesmo, porque eles realmente, a maioria pelo menos, né, eles realmente querem ter aquela formação. E é muito, assim como nas outras áreas, a academia é muito difícil, é um período muito difícil, muito custoso. Então, o que falta para a gente hoje, seria provavelmente uma equiparação, né, de salários, digamos assim, pelo menos melhorar a bolsa de quem está na academia. Eu tive um colega da Argentina que ele comparava a bolsa do doutorado lá na Argentina com a bolsa do Brasil. A bolsa de doutorado na Argentina é a bolsa de um profissional formado já, acho que equivalia a R$ 5.000, enquanto a bolsa de doutorado aqui no Brasil, na época, era R$ 2.000, que hoje é R$ 2.200, não mudou muita coisa. Então, realmente não tem como competir, inclusive o meu orientador falava isso, ele falou, olha, eu não posso fazer nada, é impossível competir com o mercado, e eu sei que é uma necessidade, para muita gente é uma necessidade, a questão financeira, e realmente essa competição se torna injusta e a gente acaba acontecendo o que está acontecendo no Brasil hoje. São poucos profissionais na área acadêmica. Na verdade, eu queria abordar, que eu acho que isso é um ponto que eu sempre ouço alguns engenheiros falando, queria só tirar a dúvida com vocês, né, que estão aqui com a gente, com você e com todo mundo que está vendo a gente. E também eu queria falar sobre um outro ponto, sobre a questão do engenheiro estar aberto à colaboração, a conhecer novas pessoas, gerenciar bem o seu tempo, coisas tão importantes hoje nesse mundo, né, que a gente está vivendo, em que cada vez mais a integração entre as pessoas e essa proximidade, como a gente está tendo aqui, por exemplo, né, trocar essas diferentes perspectivas, né? Conhecer novas pessoas e gerenciar bem o seu tempo. Eu sou fã dessa sua parede aí atrás, você sabe, né? Então, assim, como é que isso, dentro da formação dos engenheiros, é abordado, se é abordado? Porque eu vejo engenheiros tão no seu... Parece que eles aprendem muito bem individualmente, e a questão de aprender coletivamente ou colaborativamente, e toda essa coisa de conversa com outras pessoas, outros profissionais, eu não sei, é uma impressão, existe uma resistência, isso é trabalhado na formação? Como é que funciona isso, Léo? Então, nada disso que você falou é trabalhado durante a formação do engenheiro. Inclusive, esse é o meu ponto, né, com o engenheiro empreendedor. Eu quero, num primeiro momento, trabalhar, isso é chamado de soft skills, né? Que são as habilidades, as competências do profissional para atuar, para lidar com pessoas, para se comunicar. E isso realmente não é trabalhado de forma alguma nos cursos de engenharia, nem no mestrado, no doutorado. Então, os doutores também têm esse tipo de problema de comunicação, de relacionamento. E aí tem até um ponto que eu não sei ainda definir, eu ainda não fiz uma pesquisa sobre isso, eu gostaria da sua ajuda, de repente, para isso. Mas é tentar entender se isso é uma questão do perfil do profissional que vem para a engenharia,
ou se isso é um problema da formação do engenheiro, entendeu? O profissional ele não dá realmente valor para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de informação. Ele só dá valor se, quando ele chegar na indústria, o chefe dele cobrar isso dele. Esse é o momento que ele vai dar valor a isso. Se ele ficar na academia, ele vai continuar provavelmente não dando tanto valor assim, pelo menos na maioria das vezes, em relação a esse tipo de coisa. Ou ele já tem uma predisposição para lidar bem com pessoas e tudo mais. Mas a grande maioria dos profissionais não trabalha esse lado. E esse eu posso te afirmar com toda certeza, trabalhar os meus soft skills foi o grande diferencial para a minha carreira, foi o grande diferencial para fazer tudo que eu tenho feito hoje, para entrar enfim, em todas as iniciativas que eu entrei hoje, para construir tudo que eu construí até agora. Com certeza, a partir do momento que eu comecei a trabalhar os meus soft skills, foi a mudança de chave, porque eu também era um profissional muito técnico, assim, eu era muito estudava horas e horas sozinho e tudo mais. Nunca tive problema de relacionamento com as pessoas, então provavelmente eu já tinha uma predisposição para trabalhar isso, mas eu não trabalhava, né? No final das contas, eu não trabalhava isso da maneira que eu deveria. Realmente, quando eu comecei a trabalhar isso, foi o meu diferencial hoje. E é isso que eu tento trazer, assim, com o programa, com o projeto do Engenheiro Empreendedor, é trazer mais esse lado para o engenheiro, trabalhar mais os soft skills. E, obviamente, eu sei do valor que o lado técnico tem, então, em determinado momento, eu quero começar a trazer mais o lado técnico, mas eu vejo que o grande problema hoje que eu tenho que trabalhar é isso, são esses soft skills. Você vê isso tão importante quanto o aprendizado da linguagem de programação ou das ferramentas tecnológicas? Tanto quanto. Acho que está parelho ali. Tem que ser trabalhado em conjunto. Inclusive, eu tenho um dos meus, eu presto algumas consultorias individuais, né? E um dos meus alunos clientes lá, o grande problema dele e dos meus alunos também durante a minha graduação é saber administrar o tempo para saber trabalhar, enfim, ter muitas tarefas, né? Trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo e saber focar, né? O que é mais importante eu fazer agora? É um problema meu também, então é um negócio que eu trabalho em mim mesmo a todo tempo, eu tenho que ficar revisitando essas questões, me reorganizando, me readequando às minhas rotinas, principalmente quando muda, né, de rotina, quando entra alguma coisa nova para a rotina, eu tenho que refazer esse trabalho, é um trabalho contínuo que eu faço, esse trabalho de autogestão, auto-organização, e que eu vejo que é um problema de muita gente que sempre fala, eu não tenho tempo para nada e tudo mais. E é verdade, as pessoas acabam não tendo tempo mesmo para as coisas, mas muito porque não sabe dar prioridade para as coisas, não sabe trabalhar esse lado do soft skills mesmo, de uma maneira bem geral, assim, eles não sabem trabalhar isso. E, assim, eu não sei se alguém tem mais perguntas, se o pessoal tiver mais perguntas, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria fazer mais uma para você, Léo. Se, assim, eu fico pensando, se você pudesse dar uma dica de ouro, se assim podemos dizer, né? Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nessas novas experiências da vida, né, como engenheiro, ou se formando como engenheiro, ou querendo entrar numa universidade para cursar qualquer uma das engenharias, né? Qual seria a dica de ouro do Leonardo? Olha, a minha como eu vejo que muitos profissionais que entram no mercado acabam se tornando frustrados, né? Eles acabam tendo um excesso de expectativas em relação a muitas coisas. Eu acho que a minha dica de ouro o profissional, ele tem que trabalhar, é justamente isso que eu falei por último agora, é trabalhar no primeiro momento, no primeiro momento trabalhar as soft skills. Então, a primeira coisa de tudo até muita gente fala que é autoconhecimento, a autogestão, auto-organização. Então, trabalhar as soft skills no primeiro momento, porque é isso que vai te dar mais clareza sobre o que você vai fazer depois, né?
Se eu sei, se eu me conheço, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu tenho, de quais são as minhas habilidades, ou do que eu preciso desenvolver para fazer o que eu gosto, por exemplo. Se eu sei dessas coisas, eu consigo trabalhar, eu consigo não me tornar um profissional frustrado lá na frente, né? Eu consigo traçar a minha trajetória. Obviamente que nós temos na vida momentos de altos e baixos, isso é muito normal, mas se eu me conheço, sei das minhas habilidades, capacidades e tudo mais, eu sei como redirecionar em todos os momentos difíceis da minha vida. Então, eu acho que o profissional tem que trabalhar o lado interno. Trabalhar o lado interno não é só trabalhar o psicológico, mas é trabalhar coisas técnicas internas assim, porque tem ferramentas hoje que são consideradas técnicas, né, para trabalhar o lado interno. Então, trabalhar mais o individual para ele saber lidar com o mundo. Então, a minha dica de ouro seria essa, basicamente. O Alisson está falando que uma vez ele escutou um ditado que diz que quem gera emprego para engenheiro é engenheiro, pois dificilmente um leigo que não tem domínio de um determinado tema vai criar uma empresa capaz de empregar um engenheiro. Por exemplo, uma pedagoga rica dificilmente vai abrir uma empresa de processamento cerâmico. Será que não está faltando, além do conhecimento de pesquisa científica, que os professores pesquisadores passam, né? Falta essa questão do empreendedorismo? Eu não acho que falte aos professores a questão do empreendedorismo. Eu acho que falta ao aluno, né? O aluno tem que começar a cogitar essa possibilidade do empreendedorismo. Sim, talvez alguns professores com um viés um pouco mais empreendedor, acho que isso seria muito valioso em todas as instituições hoje, mas a gente volta naquela questão da autonomia, né? Obviamente que a gente sempre se baseia pelo exemplo, né? Então, o aluno o primeiro exemplo do aluno é o professor, então ele vai sempre se basear no professor como exemplo. Mas hoje, com o avanço tecnológico, a gente tem tanta facilidade para conseguir exemplos em qualquer lugar do mundo. Eu acho que realmente falta mais autonomia do aluno de buscar mais informação em relação a isso. Eu acho que esse é o ponto. E agora, para a gente fechar, fala um pouquinho do engenheiro empreendedor, dos novos planos, dos novos nomes, dos projetos para 2019, para que as pessoas possam continuar. E eu tenho que agradecer, porque assim, a gente falando de engenharia especificamente na rede, né? Diretamente é a primeira vez, e eu espero que venham muitos outros engenheiros aqui para contar para a gente um pouco mais de cada uma das áreas, né? Então, falando do engenheiro empreendedor, né, e também da importância da divulgação científica para a evolução da ciência, tecnologia e inovação nas áreas de engenharia. Maravilha, Ju. Então, com base em tudo isso que eu já falei, né, para vocês, levantando todos esses pontos, inclusive eram questões que me geravam dor interna a mim mesmo, né, como profissional, como engenheiro, hoje como professor e como empreendedor. Todos esses pontos eu compilei em um projeto que eu comecei com um blog, né, comecei escrevendo um blog, para falar um pouco mais, para trazer mais conhecimento que eu estava pesquisando sobre engenharia, empreendedorismo, inovação para compartilhar com as pessoas. E isso se tornou um projeto, né? Esse projeto se tornou algo um pouco maior nesse ano. Eu acabei participando de um programa de pré-aceleração de empresas. Então, esse projeto ele está se tornando agora uma empresa e ele está passando por alguns passos de reestruturação, né? Por exemplo, a gente vai reformular o nome de ou engenheiro empreendedor para um nome um pouco mais comercial, porque ele vai se tornar realmente uma empresa focado realmente no ensino tanto desses soft skills que eu falei para vocês, né, para profissionais de áreas mais técnicas, né? E outros profissionais também, não é só profissionais de engenharia, mas profissionais que têm essa visão mais técnica, mais sistêmica. Treinamentos tanto comportamentais, que a gente chama de soft skills, quanto técnicos também. Então, principalmente fazendo parcerias, como é a parceria hoje com a rede de pesquisadores. Afinal, a pesquisa é um dos nossos pilares. E para esse final de ano, inclusive, para 2019, a nossa ideia é a gente lançou algumas iniciativas, como uma consultoria individual,
A gente tem algumas pessoas, a gente abriu vaga para poucas pessoas, até porque o meu tempo durante esse ano foi muito limitado. Então, eu abri vaga para 4 pessoas para participarem de uma consultoria junto comigo, para pessoas que querem se desenvolver na carreira. Então, tem desde estudantes de engenharia até profissionais de engenharia que querem desenvolver projetos inovadores, que querem, eu tenho uma ideia de um projeto que eu quero colocar em prática. Então, a gente chega para trabalhar o perfil da pessoa, trabalhar as competências mais de soft skills dela, para depois trabalhar em cima do projeto dela. E o nosso propósito hoje, com o engenheiro empreendedor, é aumentar a satisfação da vida mesmo, pessoal e profissional desses profissionais, estimulando a inovação e o empreendedorismo. Então, o nosso foco hoje é estimular a inovação, esse conhecimento de inovação e empreendedorismo nesses profissionais, trabalhando inicialmente esse lado mais pessoal, né, esse lado mais de soft skills, e depois trabalhando também questões técnicas, que eu julgo que são muito importantes para esse profissional. E a forma que a gente faz isso hoje é com base em consultorias remotas, né, online, e treinamentos online, e a gente está desenhando alguns treinamentos presenciais também, para fazer um itinerante pelo Brasil, mas hoje são cursos online que a gente lançou já um curso, essa semana eu devo lançar um outro, então quem está aqui também, que quer saber mais o que vai rolar nesses cursos, vai lá na página do Engenheiro Empreendedor, se inscreve na nossa lista de e-mails, que a maior parte da divulgação que a gente faz é pela lista de e-mails. Mas para saber um pouco mais dos nossos cursos online, eles são baseados em 4 pilares, então o meu objetivo é que o profissional que vem de determinada área continue na área dele, tá? Então a gente vai trabalhar para que ele continue na área dele. O segundo pilar é o empreendedorismo. O terceiro pilar é pesquisa e desenvolvimento, para mostrar que existe um caminho que vai para chegar na inovação. Muitas vezes você precisa passar pela pesquisa e desenvolvimento, ou senão, se o conhecimento já é consolidado, a gente trabalha um outro pilar, que é a inovação tecnológica, então trazendo ferramentas que possibilitem a esse profissional a desenvolver inovação tecnológica, como Canvas, Design Thinking, que é o que eu trabalho ali atrás, né? Ferramentas de modelagem de negócio, que são coisas que eu trabalhei muito intensamente durante esse ano de 2018, e eu estou formatando isso para um conhecimento mais palpável, para que esses profissionais consigam também trabalhar da forma que eu trabalhei nos próximos anos e nos nossos treinamentos. Basicamente, é isso, Ju. Desculpa. Então, eu vou agradecer a você, viu, Léo, e a todos que estiveram aqui. As contribuições foram ótimas, incríveis. Agradecer o pessoal que apareceu aí no Facebook. Eu coloquei aí o cadastro, né? Quem quiser se cadastrar na rede de pesquisadores também, já tinha compartilhado seu site, Léo. E assim, eu com certeza adoraria ter muitos engenheiros aqui. Mês que vem a gente vai ter 2 ou 3 webinários finalizando 2018. Não temos uma engenheira de alimentos, também é engenharia, então estamos trazendo a Caroline, uma engenheira de alimentos, e acho que vocês vão gostar bastante. E acho também que eu espero contribuição de vocês, né, para indicação de webinaristas e temas na área de engenharia. O Léo também tem ajudado com isso, né? E a gente está pensando no planejamento de 2019. Então, todos os engenheiros são muito bem-vindos aqui em todos os temas que a gente coloca. Espero que ver vocês mais vezes por aqui. Eu realmente tenho um carinho muito... Eu só não pude fazer engenharia por limitações realmente de conhecimento em algumas áreas, como cálculo, viu? Vocês que são monitores de cálculo aí. Então, mas eu realmente gosto muito da área, eu acho que é uma área bastante complementar ao que eu não sei, né? Que eu não tenho habilidades em algumas coisas que engenheiros têm muito. Então, a Lívia está agradecendo também, está dizendo que foi muito bom ouvir suas experiências, Léo. Obrigado. E ela agradece por escutar os lamentos. Nem foram muitos lamentos, Lívia, você contribuiu tanto.
Ela está dizendo que, às vezes, ela se sente numa ilha pensando sobre os engenheiros que ela está formando. Tá? Então, assim, não se sinta em uma ilha, Lívia, a gente está aqui, a rede, o Engenheiro Empreendedor, e eu acredito que tem muitas outras iniciativas aí que podem colaborar. Você é muito bem-vinda na rede, nós logo vamos abrir para pessoas colaborarem mais ativamente na rede, pensarem a rede, então seja muito, muito bem-vinda. A Cristina Gomes está aqui dizendo que gostou muito, também está agradecendo. Obrigado, lá no Facebook. E eu espero que vocês voltem sempre. A gente gosta demais de ter vocês por aqui. Léo, muito, muito agradecida por você ter aceito esse convite. E a gente espera acompanhar você nas suas iniciativas aí também, tá? Estamos juntos, você sabe. Estamos juntos. Parceiros, tá? Eu quero deixar uma última palavra que eu quero realmente aproveitar esse espaço aqui. Eu acho que essa oportunidade é sensacional. E como nós somos parceiros agora, eu, a Ju, a ideia é realmente trazer outros profissionais, inclusive a meu convite. Eu já estou com ideias de outros profissionais, eu tenho demanda também de pessoas lá na minha rede do Engenheiro Empreendedor, pedindo temas para que a gente fale mais sobre alguns temas. Eu quero aproveitar o espaço da rede para a gente falar sobre esses temas aqui. Então, o pessoal que está seguindo a gente aí pode ficar atento nas atividades da rede junto com o Engenheiro Empreendedor. Logo, o Léo que vai moderar aqui os webinários de engenharia, hein? Ele que vai brincar. Porque eu sou curiosa, né? Fico fazendo um monte de perguntas, nem estou na área, né, gente? Fico aqui fazendo umas perguntas. A Lívia está falando que trabalha com muitos biólogos na modelagem de paisagem e modelagem de ecossistema, mas que não pode ter medo de computador. Olha, eu amo a modelagem nem tanto, né? Mas medo de computador não tenho, não. E eu conheço um monte de biólogo também que não tem. E eu espero que a gente esteja sempre junto. Lívia, seja muito bem-vinda, viu? Beijo, Léo. Pessoal do Facebook, foi um prazer. Tô dando beijo para vocês de tchau. Voltem sempre.